Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, aos amigos do YouTube Tatiana Benítez, gratidão, estamos começando mais um programa Sensibilidade. E no programa Sensibilidade de hoje, nós vamos falar do programa Você e o Universo, um programa da Rádio Boa Nova, e com esta equipe o programa está completando 6 anos de existência, são mais de 300 gravações realizadas, e vamos trazer toda essa equipe para conversar um pouquinho com a gente. Mercedes Marim, que bom estar contigo mais uma vez, Mercedes. Boa noite, Damião, boa noite a todos vocês que nos ouvem. Para mim é um prazer imenso estar com vocês, imenso. Opa, que bom. Ana Racim, olá, Ana, tudo bem, Ana? Boa noite, Damião, boa noite aos ouvintes, é muito bom estar aqui, sim. E hoje com a oportunidade de te ver, né, Damião? Eu só te conhecia pelo rádio, era só a sua voz, né? E agora a gente está com a oportunidade de se ver aqui também, né? Muito bom isso. Que bom, olha aí, José Hélio, contador filho. Hélio, como é que você está? Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Damião, Mercedes, Ana, muito bom estar com vocês, comemorando aí esses 6 anos de programa, é muito gostoso, é uma gravação que a gente faz com muito prazer, com muita alegria, com muito amor, então é muito bom estar aqui falando sobre isso. Olha, para você, amigo ouvinte, a Ana Raci, o José Hélio Contador Filho, Mercedes Marim, eles, no programa Você e o Universo, têm toda uma proposta de auxiliar diante do universo, além de nos mostrar como somos protagonistas da nossa própria história, o programa que vai ao ar na Rádio Boa Nova. Agora, Mercedes, vamos começar a contar um pouco de história, então, do programa, Mercedes. Porque, por exemplo, é 6 anos com essa equipe, mas o programa tem mais tempo, né, Mercedes? Olha, eu não sou de contar muito tempo, mas há muito tempo, deve ter mais, acho que de 20 anos. Eu tinha um programa junto com a Kátia Flock, era Vivendo e Aprendendo. E aí o Jeter, na época, nos chamou e disse, olha, vamos separar vocês duas? Vamos ter um programa para cada uma. O programa era de 25 minutos. E aí vocês escolhem um nome. O horário começou às 18 horas. Era, se eu não me engano, às quintas-feiras, às 18 horas. E aí nós ficamos muito tempo nesse horário. Aí entrou o Jornal da Noite, e nós escolhemos outros horários. Eu fui para sextas-feiras, mas o Jeter pediu para a gente escolher o nome. E a minha ideia é exatamente essa que você colocou, Damião. Falei, eu quero um programa que mostre que nós somos responsáveis não só pela nossa construção, mas pela construção do universo. Nós não somos um ser terreno, nós somos um ser universal. E aí veio você e o universo. Mas aí passou um tempo, eu falei, eu gostaria de trabalhar em equipe. Eu já conhecia a Ana porque eu dava algumas palestras no Semeador, onde o Zé Hélio, inclusive, era presidente na época, e ela tinha uma série de tarefas lá no centro. E a partir daí, eu achei interessante, minha filha falou, olha, mãe, convida a Ana para participar, para fazer uma parceria com você. Convidei a Ana e com a Ana veio o Zé Hélio. Olha, uma parceria maravilhosa, nós damos muita risada juntos, é muito divertido, as gravações são muito divertidas, valeu a pena a escolha. Estamos aqui há 6 anos juntos. Olha que bacana. Então, já trazendo aí para a Ana, e aí, Ana, conta a sua história para a gente aí, para esse comecinho aí de Você e o Universo, Ana. Foi muito interessante, né? Porque quando a Mercedes me chamou, eu falei assim, nossa, mas o que será que ela quer comigo? Porque eu fazia parte da diretoria, né, de comunicação no Semeador nessa época, conhecia a Mercedes das palestras, então eu convidava, confirmava a palestra, tudo isso, né? E aí passou um pouco, e aí ela chamou, e eu falei, mas nossa, como assim, né? Ela me chamando para fazer esse trabalho, mas como eu fazia muita coisa, porque eu sou uma pessoa de juntar muita coisa de trabalho mesmo para fazer,
E eu falei, mas se eu falar isso, porque Zé Hélio é meu marido, né? Falei, se eu falar, ele vai falar, não, você não tem condição de pegar mais uma coisa, você já está fazendo muita coisa. Eu falei, meu único jeito é chamar ele junto. Aí falei com a Mercedes, falei, Mercedes, se eu levar, né, uma pessoa também, ela falou, vamos ver então como é que fica isso, não tem problema nenhum. E aí era a minha forma, porque ele estaria junto trabalhando, seria perfeito. Então foi assim que aconteceu, né? E nós gravamos, quando gravamos o primeiro programa, até foi bem assim interessante, porque nós falamos, primeira vez os três juntos, sentados, como é que nós vamos fazer? Aquilo fluiu como uma conversa ali, tomando um café, comendo um bolinho, e foi uma coisa muito gostosa. A gente já no primeiro percebeu que a nossa sintonia ali ia funcionar, né? Que daria certo. E é assim que a gente está nesses 6 anos agora. Que legal, tá vendo como é bacana, né? Amigo ouvinte, né? E você que nos acompanha pelo YouTube, contar um pouco dessa história. Fala, Hélio. E aí, como é que você chegou nesse trabalho, Hélio? Fala, Hélio. Você viu que eu entrei meio de bicão nessa história. As duas não pensaram em mim, né? Mas aí o que aconteceu? É mais um pouco do que a Ana falou, mas a gente já tem assim uma familiaridade, né, em programas desse tipo, em palestras. Só na área espírita, a gente já está há mais de 30 anos, né, e a casa principal que a gente se formou, trabalhou, eu fui presidente lá por algumas vezes, tudo, é o Semeador, que fica aqui em Alphaville, em Barueri. Né? É uma casa grande, cresceu muito, acabou de mudar para uma sede maior ainda. Então, a gente já tinha uma série de atividades, de aulas, de palestras, e outras casas que a gente acaba sendo convidado também. Então, esse lado, né, a gente já tinha muito forte. E também, profissionalmente, é uma área que eu trabalho, porque eu dou palestras, faço treinamentos corporativos, então, faço mentorias. Então, isso aí foi assim, foi uma transição muito fácil de fazer. E, como a Ana falou, né, e a Mercedes, deu uma liga muito boa. Nossas energias se acoplaram de uma forma muito gostosa, muito fluídica. E realmente a Mercedes falou, a gente se diverte, é um bate-papo que a gente faz, passa muito gostoso esse tempo que a gente faz as gravações, manda para o ar. Os temas a gente vai escolhendo dos temas do dia a dia, que a gente acha que ajuda as pessoas, né, principalmente numa fase que nós estamos vivendo agora. Então, foi essa puxada que me deram aqui, meio de bicão, mas no fim deu certo, estamos juntos aí há 6 anos. E aí, para quem está nos ouvindo no rádio, trabalhar com a esposa e mais a Mercedes ali, foi mais ou menos isso, né, Hélio? Conta pra gente, porque aí você parou e falou, vou trabalhar com a esposa, não posso reclamar, e vou trabalhar com a Mercedes. Conta pra gente, Hélio. Então, isso aí, Damião, você sabe que esse ponto para mim, é um grande complicador, porque eu tenho que me esforçar 3 vezes mais do que elas, porque você imagina, eu ter a esposa e uma psicanalista de um lado, e ter a Mercedes e uma psicóloga do outro, que gostam de falar bastante. Então, eu tenho que ficar cavando um pouco o meu espaço lá, mas eu estou aprendendo, viu, Damião? O lindo dessa história toda, né, Mercedes, nesses 6 anos com essa equipe aí, trazendo esse trabalho, né? Porque aquilo que você falou, mostrar para as pessoas todo o potencial que elas têm, e é gostoso, porque e o programa de rádio está conversando com o ouvinte, né, Mercedes? Ah, sim, com certeza. Inclusive, hoje, mais do que nunca, tem muita literatura, né, promovendo, trazendo para nós a consciência de que nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais que estamos aqui na Terra com uma missão, como médiuns, como canais, né, no sentido de trazer um conhecimento maior, abrir os portais do conhecimento e trazer a possibilidade de espiritualizar, né, um mundo mais material. E é bacana, porque a gente está conseguindo fazer isso com muita tranquilidade, porque agora eu vou falar o contrário, José, é o seguinte, eu e a Ana,
a gente traz muito essa questão do aspecto psicológico. E ele já consegue aterrissar mais. Então, ele dá uma aterrissada. A gente voa, ele traz, ele aterrissa. A gente voa, ele aterrissa. Então, funcionou muito bem. Foi muito bacana ele ter entrado na equipe. Senão, acho que eu e a Ana íamos ficar voando, íamos falar muito mais do nosso ser universal do que do nosso ser terreno. Então, ele faz esse contraponto, dá ground para a gente, ele dá chão. Fala, Ana, porque aí e acho que é exatamente essa a realidade e o gostoso de estar fazendo esse programa, né, Ana? É isso mesmo, a gente tem essa mistura, né? Que eu e a Mercedes vamos mesmo, de repente a gente está lá mesmo voando, e aí quando ele vem com o ponto científico, né, com o estudo, é diferente a abordagem que ele faz. E é interessante porque a gente faz a distribuição do programa em grupos também no WhatsApp que nós temos, né? E aí vem os retornos dessas pessoas, e isso é muito bacana. E eles comentam isso com a gente, essa diferença mesmo de abordagem. Então, ao mesmo tempo em que ele acompanha o nosso pensamento, ele também diz assim, agora vamos botar um pouquinho aqui, dar um pouco de estatística, né, dar um pouco de literatura para o negócio. Então, é interessante, a gente leva isso também, mas é a abordagem que é diferente, né? Então, nós recebemos isso também desses retornos de ouvintes. E uma outra coisa também, sabe, Damião, que é interessante, quando nós começamos esse programa, a Mercedes está dizendo, né, Você e o Universo é o nome do programa, e que a gente é esse ser universal. E nessa época, eu e o Zé Hélio dávamos um curso também chamado Ser Universal. Então, o quanto as coisas se conectaram, né, na época. Fala, puxa vida, olha que sincronicidade, que coisa é essa? Porque tudo vai se juntando, né, para a melhora do ser. E para a gente se entender realmente como esse ser mais completo e não essa matéria, essa coisa terrena. A gente é muito mais do que isso, né? Então, acho que assim, é interessante ver como é que essas diferenças se ajustam, dando uma harmonia bacana ao programa, né? E o lindo, né, a gente ter essa oportunidade hoje de estar comemorando, né, com essa equipe 6 anos, 300 programas. E aí, Hélio, de repente, esse papo delas e você trazendo para o pé do chão ali, ou trazendo esse contraponto para essa realidade ali, a cada programa, Hélio. É verdade, é um desafio grande, como eu falei, mas é muito gostoso, é um desafio que faz a gente, eu principalmente, né, ter um olhar diferente. A minha formação original é de engenharia, engenharia eletrônica. Só que eu trabalhei depois, a maioria do tempo, como executivo, liderando equipes, ou seja, trabalhando com pessoas. Então, a parte técnica ela acabou sendo deixada meio de lado, né? E eu usei muito mais os recursos humanos de lidar com pessoas, gerenciar, de gestão e tudo mais. E depois, quando eu parei o mundo executivo, eu acabei me gostando dessa história de lidar com pessoas, porque é uma arte que não tem uma regra exata como é a minha formação original. Então, isso me desafia o tempo todo. E elas também acabam me desafiando o tempo todo, porque eu fico ligando, né? Tentando ligar o mundo de exatas com humanas. Mas eu também acabei me especializando em neurociência do comportamento humano, que hoje eu trabalho bastante com isso. Então, no fundo, a gente tem assim uma composição, uma integração de assuntos que flui assim. Basta ouvir um programa, né? Você vê que vai fluindo de uma forma muito, muito limpa, assim, é muito gostoso. E conta pra gente, Mercedes, né, desse tempo todo, é rádio, né? Eu adoro demais o veículo rádio, e para você que você também tem todo esse tempo, né? E aí eu vou me lembrar que a gente se encontrava muito ali pelos corredores, porque a Mercedes ia ali para a rádio, né, Mercedes? Ao longo de muitos anos, né, eu ia para a rádio gravei vários programas, Quem é Você, participei de Diálogos Espíritas, Conversa Amiga. Eu fui levada para a rádio pela Marisa Allen.
Eu encontrei no trabalho que nós fizemos com Oswaldo Sibinelli, e ali eu comecei com Conversa Amiga e Diário do Espírito. Foi uma experiência muito gratificante, muito bacana, porque eu me desenvolvi muito na área da comunicação. Eu nunca tinha trabalhado nada desse tipo, né? nem dava palestra. Naquela época eu era professora, a minha experiência como comunicadora era na sala de aula. Então, hoje, acho que está completando mais ou menos, hoje não, mas neste ano, uns 37 anos de rádio. Aí eu fiz o Vivendo e Aprendendo, o Vida Empreendedora, eu encontrei o pessoal do Senai, a gente pensou na ideia de construir um programa interessante, falando sobre empreendedorismo. Aí surgiu Vida Empreendedora durante muitos anos, trocando de equipes, mas sempre um programa muito gostoso, fluía sempre muito bem, até chegar no Você e Universo. Mas nesses 37 anos, eu tenho que dizer que eu evolui muito. E, às vezes, agora eu já moro em São Paulo, moro em Poços, e às vezes meu marido fala, e não está na hora de você largar? Já acabou a tua aposentadoria, você já tem direito, você já está há muito mais de 30 anos. Mas, honestamente, eu não consigo. Eu abri mão do Vida Empreendedora porque realmente eu não tinha tempo para fazer as gravações. Mas aí é interessante que, quando começou a ficar difícil, o José e a Ana, eles têm um estúdio na casa deles, e nós moramos na mesma cidade, nós moramos em Alphaville. E aí eu achei mais interessante, melhor ainda tê-los escolhido, porque eu não precisei mais ir para a rádio, né, Damião? Aí a gente começou a fazer veio a pandemia, e com a pandemia nós começamos a fazer as gravações em casa, né? Eu fazia com eles por vídeo. Depois nós resolvemos nos unir fisicamente. Agora, eu quero destacar aqui que o Hélio tem outra função. Eu e a Ana ficamos bem tranquilinhas, porque ele é que vê o time, ele é que vê os dias que nós temos que gravar. E, às vezes, é ele que escolhe até os temas. Né? Nós damos uma bicadinha, mas ele acaba escolhendo até os temas. Falei que ele entra num papel muito significativo, até ele parece... Sabe aquele... Na relação marido e mulher, tem o marido tem determinadas tarefas, a esposa tem outra. A nossa equipe é assim, eu e a Ana temos algumas tarefas. Ele tem todas, ou quase todas. É ele que determina quando inicia o programa, quando termina o programa, ele que edita, ele que manda para a rádio. Justiça, né, Ana? Ele que manda para a rádio e ele que cobra os temas da gente. Pronto, já coloquei. Olha, agora, depois eu quero ouvir o Zé, agora eu quero ver o seguinte, Ana, conta para a gente e para você, essa coisa de comunicação e de fazer rádio nesses 6 anos. Como é que tem sido? Como é que foi? Você falou do convite, mas aí é rádio. Como é que foi essa coisa de fazer rádio e fazer comunicação, Ana? Bom, eu também sou uma pessoa que fala com uma certa facilidade, assim, né? Eu gosto de falar, mas eu falei assim, rádio é diferente, né? É um outro comprometimento, um outro formato, né? Um outro tudo. Então eu falei, será que a gente dá conta de fazer isso? Como é que vai ser? Mas, olha, gravamos o primeiro e acabou a preocupação, porque a gente já percebeu mesmo a sintonia ali. E assim, tem uma abrangência que a gente não imagina também, porque, de repente, vem um comentário, vem alguma coisa de longe, e a gente fala, puxa vida, olha o alcance que tem, como é que é isso, né? Mas é muito interessante. E o quanto a gente fica conhecida pela voz, né? Porque nós não somos vistos, mas a pessoa... ouve a nossa voz e já fica familiar, que é como eu tenho a impressão nos programas, que nem nós nunca tínhamos conversado, né, Damião, mas já tem uma voz que é conhecida minha e parece que a gente já se conhece. Então, a gente acaba entrando na vida da pessoa, entrando na casa da pessoa, e eu acho que isso é uma coisa interessante, acaba formando uma ligação aí de conhecido sem nunca ter visto. Então, eu acho que é bacana isso, né? Então, foi uma coisa muito boa.
Mas, ô Damião, eu queria contar mais uma coisa aqui dos bastidores. Opa, por favor, vamos lá. É assim, a ideia é exatamente essa. Fala, Ana. Que a Mercedes estava falando. O Zé deve sofrer um pouquinho na nossa mão, sim, porque alguém tem que organizar, né? Então, ele faz muito bem essa parte de organização. Então, a gente deixa na mão dele com tranquilidade. Mas nós temos uma ordem lá para gravar o programa. Então, a gente fala, olha, vamos fazer, então, no sentido horário, que aí a gente começa, um fala, quem vai dar o recado e tal. Só que para mim e para a Mercedes, o sentido horário é um, e para ele é outro. Então, toda vez a gente dá muita risada, porque fala assim, mas não é esse o sentido horário. E eu e a Mercedes, não é esse, tá tudo certo. E ele desistiu de explicar para a gente que sentido horário é outro. O pior é que ele está com a razão. Né? Oi? O pior é que ele está com a razão. E ele está com a razão. O nosso sentido. A gente fala, não, vamos no sentido horário, já faz o movimento com a mão. E ele fala, esse não é o sentido horário. Então, Hélio, conta pra gente desse sentido horário, e eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? Você que está administrando hoje todo o programa, de enviar o programa lá para o Sandro, de acompanhar as sinopses, quer dizer, realmente você é quem cuida, né, dessa parte toda do programa. Conta um pouco pra gente dessa história e dessa parte, né, de fazer comunicação, de estar fazendo rádio. Conta pra gente, Hélio. Essa parte de fazer rádio, ela, como eu te falei, foi meio que natural pela experiência, não só de aulas, palestras nas casas espíritas, mas também profissionalmente. Eu fiz muitas entrevistas de programas de televisão, inclusive, também programas de rádio. Então, não teve nenhum choque, nenhuma grande novidade. Isso ajudou bastante a coisa a fluir, né? E agora, esse abuso, que eu vou chamar assim, que as duas têm comigo, o que acontece? Uma boa parte, na verdade, a culpa é minha, viu, Damião? Porque eu fui mimando. Elas são duas mimadas por mim e agora eu não tenho como mudar mais essa situação, tá? Elas são assim, elas chegam, no dia da gravação, elas chegam bonitinhas, põe a bolsa do lado, senta, cadê meu lápis, meu papel? Pega aqui e acabou. Ela não faz ideia o que é preparar tudo. A gente grava num estúdio que a gente tem aqui em casa, né? Então tem que ter o gravador certo, tem que ter o timer para a gente acompanhar o tempo, tem que ter os temas que a gente vai usar. Elas chegam, elas simplesmente tá tudo prontinho, não tem que fazer mais nada. Aí a gente grava e ainda eu tenho que entender o funcionamento na cabeça delas, que o sentido horário é anti-horário e o meu horário é o horário normal. E aí, depois de algumas tentativas, eu desisti e falei, vamos fazer no sentido horário de vocês duas. Pronto. E está todo mundo feliz, entendeu? Então, e aí acabou, elas levantam, beijinho, tchau, vou embora, até a próxima gravação. E aí fica o resto. Você tem que fazer as edições, tem que colocar no site da rádio, aí tem que fazer as sinopses inteirinha, que elas não sabem nem o que elas não têm ideia do que é, como faz isso daí. Elas não têm ideia do que sinopse, o que é, quem que pediu, onde que faz isso? Nada. Tem que entrar no site, fazer as sinopses, e a sinopse você tem que pensar, não é só o título e o que foi falado, você tem que escrever o texto lá. Então, isso é tudo feito depois, né? Então, é assim, aí eu mando depois para Guiomar, para o pessoal todo lá, olha, nós gravamos tal, a data é essa, o título é esse, ou seja, tudo mastigadinho, né? E aí elas aparecem, as duas bonitonas na tela aqui, né? Então, mas faz parte, eu estou feliz assim, viu, Damião? Mercedes, ainda bem que ele está feliz assim, e o trabalho prossegue, né, Mercedes? Ele tem que agradecer, eu e a Ana, a confiança que a gente deposita neles, a capacidade que a gente sabe que ele tem maior do que a nossa. É por isso, José, que a gente dá para você essa incumbência. Nós sabemos que você vai fazer muito melhor.
E nós queremos programas de qualidade, essa é a verdade, não é, Ana? Não é verdade? Olha aí, é isso. A confiança depositada em você é fantástica. E aproveitando, Eli, hoje vocês estão gravando em casa, mas também tendo a estrutura do Zoom ali, de gravar virtualmente também. Você já pegou já domina também essa área aí de fazer as gravações virtuais, Hélio? A gente, na verdade, a gente usa um gravador, porque como nós somos os três ao vivo, presencialmente, então eu uso um gravador digital que tem uma boa qualidade e depois mando os programas. Na época que a gente estava fazendo Vida Empreendedora, que a gente tinha entrevistados, como você está fazendo hoje, né? Então aí a gente usava o Zoom e depois tinha que fazer a edição toda, tudo, né? Mas hoje a gente acaba usando lá no estúdio, ele tem uma acústica muito boa e um gravador digital que está fazendo o papel com boa qualidade. Então, tecnicamente, é isso que a gente tem usado aí. Mas que gostoso, né? Tem esses bastidores, né? Porque para quem está acompanhando, é muito gostoso. Nós estamos aqui com a equipe, né, do programa Você e o Universo, o programa que deu neste ano 2023, mais precisamente no mês de julho, com esta equipe, completou 6 anos de existência e são mais de 300 gravações realizadas. E olha, é aquilo, né, Mercedes? O Hélio contou direitinho ali, né, as 300 gravações, né, Mercedes? É outra incumbência dele, muito importante. Muito importante. Jamais eu e a Ana íamos conseguir. Não. Os números seriam trocados, os temas seriam outro dia, não daria certo. Cada um tem um talento, não é, Damião? Cada um tem um talento. O seu talento, sim. Fala, Hélio. Você imagina se deixar na mão dessas duas especialistas em humanas, aí, psicóloga e psicanalista, elas fazerem a coordenação de pegar, a gente grava normalmente 4 programas, os programas do mês. Então, pegar a ordem de sequência de cada programa, fazer a sinopse na sequência dos programas, mandar para a rádio na sequência, para não misturar nada. Você imagina na mão delas como que a coisa sairia. Então, eu falei, deixa que eu faço, deixa comigo, que está tudo certo. E o que a gente percebe, né, Mercedes? Você vê que nada por acaso, né? Que equipe maravilhosa, né? Quando você trouxe a Ana, trouxe o Hélio, para se juntar, para hoje você ter essa tranquilidade ali de parar e falar, estou fazendo o que gosto e com quem gosto, né? E olha, na pandemia jamais eu ia conseguir fazer as gravações, ia ser mais confuso, ia fazer a edição do programa. Não, foi fantástico. Eu acho que eles entraram no momento certo. Isso é algo bem intuitivo da minha filha. Nós estávamos montando um quebra-cabeça. Eu estava aqui em Poços, ela mora em Poços. E a gente brincando de montar o quebra-cabeça, ali era um quebra-cabeça enorme. Eu falei, eu quero uma parceira ou um parceiro para o programa Você e o Universo. Eu acho que vai enriquecer o programa. Ela falou assim, mãe, está entrando uma ideia aqui na minha mente, por que a senhora não convida a Ana? Ou seja, eu tenho quase que certeza que foi uma intuição. Eu vou até afirmar, eu tenho certeza que foi algo bem assim que estava sendo preparado. Nós estamos aqui brincando, mas nós levamos muito a sério os temas. A gente está brincando, a gente brinca muito. Mas é um programa que a gente gosta muito. Eu acho que mesmo morando aqui em Poços, somente em Poços, acho que eu não teria condição de deixar o programa. Às vezes eles até fazem sozinhos porque eu não consigo. Mas a gente leva muito a sério, a gente escolhe os temas, a gente pesquisa, né? A gente lê. E os temas, a gente busca sempre temas que realmente sejam atualizados, que tragam respostas para o ser humano nos dias de hoje. Traz também um certo alento, né? Uma capacidade de trazer temas. A gente traz temas para o indivíduo refletir o momento dele, refletir o papel dele aqui, a responsabilidade dele, mas também ser feliz com tudo isso, né? Fazer tudo isso com uma pitada de brincadeira, não precisa levar tão a sério, porque nós temos um propósito sério aqui. O que importa, em primeiro lugar, a gente tem que ser feliz, e é isso que a gente procura mostrar no programa.
Não, e é importante, eu até sigo com você um pouco, é que você estava falando dos temas, fala um pouco desses temas, aquelas histórias desses, todos esses anos, ou desses 6 anos recentes ali, fala um pouco desse tema, um dos temas que mais ainda te agradou e que te lembra, Mercedes. Vamos viajar um pouquinho nesse tempo. Vamos já. Olha, eu gosto muito do ser universal. Então, inicialmente, eu falei muito sobre numerologia. Eu cheguei a levar alguns entrevistados, levei numeróloga, eu levei astróloga, porque eu gosto muito de entender, de entender o nosso papel aqui nessa imensa rede e o papel importante nessa rede dos astros, o papel importante dos números na nossa vida. É uma ciência que não existe ao acaso, começou agora eu esqueci, Pitágoras, né? E Pitágoras já desenvolvia esse conhecimento. Então, eu acho que, para mim, o que é bacana, que eu gosto muito, é isso. E aí a gente procura fazer uma conexão com o conhecimento da psicologia. E, fazendo essa conexão, nós conseguimos perceber o ser humano universal, né? E como ele se constrói no seu arcabouço psicológico, como ele constrói a sua estrutura egóica, através desse ser, como o conhecimento desse ser universal. E essa conexão que a gente faz, eu acho muito bacana, me enriquece muito, eu fico muito satisfeita. Então, todos os temas que refletem essa conexão do quanto o meu ego tem que estar alinhado com a minha essência, na minha construção como ser eterno e universal, são os programas que mais me apaixonam. Olha, Ana, então vamos falar com você, Ana. E os seus temas preferidos, ou um desses temas desses 6 anos de programa? Fala, Ana. Sabe, eu gosto bastante. É engraçado a Mercedes falando isso. Agora a gente vê que cada um de nós acaba tendo mais ou menos uma característica, né? Ela falando do ser universal, e eu gosto muito do comportamento humano. Então, acho que eu dou sempre uma abordagem mais ligada à forma mesmo da gente se relacionar com a gente mesmo e com o próximo. É um tema assim que eu dou aula, inclusive, na Escola de Psicanálise também, no primeiro módulo, que é sobre isso, é essa psicologia do relacionamento humano mesmo. Então, é muito gostoso todo o tema que a gente pega, como é que a gente traz isso para a vida da gente, como é que aplica isso para que a gente possa se tornar melhor, se compreender um pouco melhor. Então, é sempre muito ligado ao autoconhecimento, e através do autoconhecimento a gente também poder lidar com o outro de uma forma melhor. Por isso que a gente fala assim, a gente brinca muito, dá risada, mas a gente é muito sério, né? Ao gravar o programa, tem muita seriedade naquilo que a gente coloca, naquilo que leva, porque a gente sabe que isso é uma forma de levar ao próximo alguma mudança na sua forma de viver, na sua forma de fazer as coisas, buscando sempre a evolução. Então, cada um de nós acho que vai dando esse toque. Quando nós falamos, por exemplo, sobre ansiedade, que é uma coisa que é hiperatual, né? É um tema que é importante de falar, que a gente costuma ter bastante retorno. Na lei, né, de causa e efeito, porque aquilo que você leva, aquilo que você coloca, é também aquilo que você recebe. Então, esses temas ligados ao autoconhecimento e ao comportamento humano são temas que sempre me chamam bastante atenção, que eu gosto de falar. E o Zé que vai trazendo a gente ali para o chão com tudo, né? Então, a gente tem, acho que, abordagens diferentes e isso acaba dando uma forma completa, né? Mais completa. Claro que a gente não consegue falar de tudo, porque o tempo é curto, mas uma forma mais completa de apresentar o tema, com pessoas falando sobre o mesmo tema, mas sobre um diferente olhar, né? A Mercedes Marim contou um pouco do tema, né, que é de preferência dela, Ana Raci também. José Hélio, filho, para você, Hélio, qual é o tema que você mais gosta, ou até desses programas todos, desses 300, qual aquele que te encanta ali, Hélio? Fala para a gente. Olha, eu gosto de tudo que se relaciona ao ser humano como um ser integral. Então, os aspectos físico, mental, espiritual, emocional, e como tudo isso se conecta com o universo, que é o tema
principal do nosso programa. Então, como seres, como tudo isso, de uma forma energética, se liga com tudo que existe no universo. Então, todos esses temas, né, de uma forma um pouquinho mais, um olhar um pouco mais científico, é o que eu sempre busco trazer. Né? E um exemplo, né, eu acho que a gente teve aí, na verdade, a gente já gravou aí 316 programas, já que eu sou o homem da estatística aqui, né, até hoje. Então, a gente fala de tudo que está relacionado a esses 4 elementos, mas sempre trazendo também algumas dicas no final, que nem a Ana falou do tema da ansiedade. Nós falamos, por exemplo, no início de julho, um tema era a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã. Né? Então, mas a gente fala sobre isso e, no fim, a gente sempre traz algumas dicas que estão ligadas a como melhorar um pouco aquela situação. Nós fizemos um recente também, chamou o efeito bumerangue, que é a lei da causa e efeito. Aquilo que você joga para o universo, ele volta para você. Né? Então, são coisas assim, de uma forma bem simples, mas acho que clara e objetiva, é o que a gente tem trazido e são os temas que eu mais gosto aí. E, Mercedes, lindo dessa proposta, né, Mercedes? É que junta a doutrina espírita, junta a psicologia, a psicanálise, junta o ser humano do todo, né, Mercedes? Realmente é bacana porque nós nos completamos e o conhecimento acaba, em relação ao ser humano, acaba mostrando o ser humano integral, como o José colocou. Nós conseguimos fazer essa conexão. Eu trago uma abordagem mais ampla, no sentido de mostrar a nossa importância, as ferramentas que nós possuímos como ser universal. A Ana já vai trazendo mais o comportamento do dia a dia, do relacionamento, como ela mesma colocou, do relacionamento humano. E o José ele não colocou, mas como ele tem o conhecimento da neurociência, ele mostra também como a ciência vem, né, provando o que a psicologia percebeu a vida ao longo de todos esses anos no setting terapêutico, e ele vem trazendo uma comprovação mais científica. Então, o conhecimento fica absolutamente completo. Eu aprendo muito quando eu busco os temas, como a gente pesquisa e lê, eu acabo me obrigando praticamente a estudar um assunto que muitas vezes no meu cotidiano eu não estudaria, eu não leria se eu não tivesse o programa para gravar. Nesse sentido, é muito gratificante. É como dar palestras, a gente acaba pesquisando, e muito do que a gente leva para a palestra diz respeito àquilo que nós estamos buscando para nós mesmos como conhecimento. Eu noto muito que a minha busca pelo ser universal tem a ver muito com algo interno meu. E ali nas gravações eu consigo trazer isso para uma situação muito mais concreta, muito mais terra, né, como nós dissemos inicialmente. E o bacana, né, Ana, aí agora a gente pode falar um pouco de todo o conhecimento, do comportamento que é trazido, que é apresentado no programa, mas acho que, e vem de uma forma muito leve, né? A gente vai descontraindo, mostrando essa descontração de bastidores que acontece para a realização de cada programa, né, Ana Raci? É isso mesmo. E assim, eu ia até falar, você trouxe a doutrina, né? A gente trabalha ali com o Zé Hélio os ensinamentos de Jesus, é a prática do ensinamento. Porque é ele que, inclusive, arruma a mesa, a cadeira para a gente, leva a bandejinha com água. Quando a gente senta e vai gravar, ele já fez tudo isso. Então, a gente oferece a ele a oportunidade do servir, olha, é o evangelho na prática. Eu nem tinha pensado nisso, viu, Ana? Não é, Mercedes? É o evangelho na prática. Então, assim... Olha que oportunidade que ele está tendo. Incrível. Pois é, então. A gente aproveita tudo, viu, Daniel? Não é, Mercedes? Gratidão, você tem que agradecer a gente. Nós lembramos sempre do pai. Por isso que a gente brinca, mas o evangelho está lá na prática também, viu? Ô, Damião, e ainda... Fala, Hélio. Pois não, fala, Hélio. É o exercício da resiliência e da humildade, né? Então,
como eu falo em palestras, né, as pessoas falam, Deus, Jesus, dai-me paciência. Aí eu falo, como é que você acha que eles vão te dar paciência? Vai ver um pozinho mágico para você tomar? Não, vem alguém para testar e desenvolver sua paciência. Então, eu tenho, assim, a Ana e a Mercedes, que são minhas professoras, para treinar humildade, paciência, resiliência, organização. Então, eu sou grato eternamente por essa oportunidade aqui. Eu nem tinha pensado na paciência, Zé. Olha só, essa coisa. É muito outro momento de aprendizado para ele que a gente proporciona. Fantástico. Lindo, lindo demais, tá vendo? E Hélio, conta pra gente desse conteúdo, do conhecimento e de todo esse trabalho que é apresentado no programa, e tá aí, que a própria Ana já disse, a Mercedes também, e a doutrina que você leva para o programa. Fala, Hélio. Eu acho que é isso mesmo, né? A base nossa é melhorar a qualidade de vida das pessoas com os temas da atualidade, mas que estão ligadas, como eu falei, às pessoas como seres integrais. Então, coisas que estão ligadas ao emocional, coisas que estão ligadas ao espiritual. A gente não entra no detalhe evangélico, né? Não é o nosso propósito, mas é aquilo que se aplica no dia a dia, né? Então, como nós falamos de ansiedade, nós falamos de paciência, nós falamos de resiliência, e na parte física também algumas coisas que ajudam a gente no físico, no mental, que é você se alimentar bem, que é você dormir bem, que é você ter boas leituras, que é você não se ligar o tempo todo nessas notícias tóxicas que invadem o nosso noticiário. Então, ou seja, tudo que está ligado a esse ser integral que está ligado ao universo, né, energeticamente. Você está acostumado com isso, Hélio? A gente está indo para os 3 minutos finais ali, você está acabando, você tem que estar acostumado com isso, mas então deixa eu deixar esse espaço agora para cada uma de vocês. Começo com você, Mercedes, para a sua mensagem e nossa gratidão por todo esse trabalho. Mercedes Marinho. A mensagem que eu quero deixar para a Rádio Boa Nova, para a equipe maravilhosa que compõe, né, a Ana, o José Hélio, a você também, Damião, que está dando para a gente essa oportunidade, a gratidão mesmo. Gratidão por tudo o que eu tenho aprendido com todos esses 37 anos na Rádio Boa Nova, com esses 6 anos, né, nessa equipe que a gente realmente existe uma sintonia muito grande, e o aprendizado foi muito grande. E a mensagem que eu deixo para todos os nossos amigos ouvintes, estejam conosco no nosso programa. A gente pede sempre sugestão de temas, mas o que mais compensa a gente por todo esse trabalho é saber que vocês estão aí, atrás, né, pelo aplicativo, enfim, nos ouvindo. E muitas vezes nos dando oportunidade pelas sugestões, de estarmos trabalhando em temas bastante atuais, e como a Ana falou, a sensação gostosa de estarmos não só favorecendo a todos nós na construção do conhecimento, mas também nos favorecendo no sentido até de um aprendizado humano muito mais profundo, porque a gente, nessa oportunidade de estarmos montando o programa, buscando montar o programa através dos temas sugeridos, a gente desenvolve muito e muito o sentimento da empatia. Gratidão a todos vocês que nos ouvem, gratidão à Rádio Boa Nova e a essa equipe maravilhosa que compõe o programa há 6 anos. Obrigado, Mercedes. Gratidão você também por toda essa dedicação com a Rádio Boa Nova. Ana Raci, seu destaque, sua mensagem final, Ana. Bom, eu acho que eu fico aqui com um agradecimento, Damião, a você, em primeiro lugar, por ter colocado a gente junto aqui, né, nessa oportunidade de levar um pouco do que é o nosso trabalho por trás, né, do programa mesmo, antes de ele ir ao ar, né? Agradecer à Rádio Boa Nova, né, a confiança da gente estar aí levando esses temas, levando o programa adiante. Agradecer a Mercedes e Zé Hélio, que a gente está junto aí nesse tempo todo.
e aos ouvintes, acima de tudo, né? Porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada. Então, que a gente possa continuar levando conhecimento, buscando esse conhecimento para a gente também, e plantando, né? Plantando a sementinha para que ela possa, aos poucos, ir germinando, fazendo a diferença na vida de cada um, na nossa e na de cada um que ouve. Obrigado, Ana, e gratidão também por esses 6 anos de dedicação a todo o trabalho com a Rádio Boa Nova. Agora, ele que se dedica ali com sinopse, com todo esse trabalho, sua mensagem final, Hélio, seu destaque final, Hélio, José Hélio Contador Filho. Fala, Hélio. Bom, eu complementando o que a Ana e que a Mercedes falaram, né, o agradecimento para a rádio, para todos da rádio, incluindo você que trouxe essa oportunidade para a gente hoje, e a confiança dessa troca, né? Da rádio confiar na gente e oferecer o espaço dentro da programação e nós podemos oferecer situações que ajudem as pessoas no dia a dia. E para mim realmente é um prazer, apesar de reclamar às vezes, mas eu gosto muito de estar com a Ana, com a Mercedes, gosto muito de organizar tudo isso daí, isso me deixa feliz e está tudo certo, né? Então, muito feliz de estar com esse time nesses mais de 300 programas aqui. Olha, você, amigo ouvinte que nos acompanhou, falamos do programa Você e o Universo, um programa da Rádio Boa Nova, que no mês de julho de 2023, com esta equipe, com o José Hélio, com a Ana, com a Mercedes, completou 6 anos de existência, mais de 300 gravações realizadas, programa que você pode aí acompanhar e na Rede Boa Nova de Rádio, Você e o Universo. Mercedes, Hélio, Ana, gratidão por estarmos juntos fazendo esse programa em homenagem a vocês. Esse programa que vem exatamente com esse objetivo, prestar essa homenagem a vocês por todo esse trabalho e dedicação. Semana que vem, amigo ouvinte, estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.